caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, nós estamos aqui, na lição de número 17, e essa lição tem como título A Conduta Cristã. E o nosso texto de início, o nosso versículo-chave está em 1 Pedro 2, versículo 12. E lá diz o seguinte: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Paulo, então, aqui está escrevendo essa carta, está direcionando essa carta para Creta, para aquela comunidade que tinha alguns problemas, algumas situações a serem vencidas, e nós podemos tomar lições para as nossas vidas hoje, Como é que nós somos hoje, como cidadãos? Como é o nosso procedimento? Como é o nosso agir na sociedade, Como é que no nosso dia a dia a gente tem se comportado? E também na igreja, como está sendo a nossa conduta? Como está o nosso comportamento? Então, Paulo, lá em Tito, nós vamos então agora ler Tito, capítulo 3, versículos 1 a 2. É muito interessante esses dois versículos. Aliás, esse capítulo todo, Paulo está preocupado com a pessoa, com o crescimento dessa pessoa, que essa pessoa cresça, inclusive nessa área, do relacionamento, da comunidade, da questão da cidadania. Então lá, Tito 3, versículos 1 e 2 diz o seguinte: admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Continuando: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. E aqui é interessante que a gente pode destacar nesses dois versículos algumas lições, A gente pode pensar algumas lições. Primeiro, a questão da obediência civil, Mesmo que a gente não concorde, nós devemos obedecer às autoridades, às pessoas que são superiores. E Paulo deixa isso aqui bem claro: admoestos, a que se sujeitem, Então, como pessoas, como cidadãos, temos sempre superiores,
estamos sempre sujeitos, né? E Paulo fala, obedeça aos seus superiores. Outra coisa que Paulo fala, né? Aqui nesses 2 versículos, a questão das boas obras. Então, Paulo fala sempre o seguinte, olha, as pessoas precisam ver em vocês isso, que vocês são pessoas diferentes e que vocês estão sempre fazendo bem. Outra coisa que Paulo fala aqui, né, que é uma puxada de orelha, na realidade, né, para aquela comunidade e para nós. Não difamar ninguém, né, não falar mal de ninguém, né? E é que muitas vezes a gente se pega nessas situações fazendo alguns comentários, às vezes até alguns comentários que para a gente não tem, não tem maiores consequências. Mas quem recebe já passa para frente de uma forma diferente, né? Já aumenta, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Realmente acontece muitas vezes, você conta uma situação, você fala alguma coisa, e quando você vai ver lá na frente, né? Aquilo já tomou uma proporção. Isso também quando a gente fala alguma coisa de alguém. E aqui Paulo fala outra coisa, né? A gente consegue pensar outra lição. Pacíficos. Nós sempre no local onde nós estamos, na vizinhança, na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, pessoas pacíficas. E uma outra coisa que Paulo fala aqui, que é super interessante, sejam cordiais, sejam gentis. Né? As pessoas têm de conhecer vocês pelas suas marcas, que vocês deixem um bom cheiro, né? Cheiro mesmo, como é bom, né? Você sentir um perfume, né? Aquilo, né? Você às vezes até respira mais fundo. E aí Paulo também, e é importante a gente sempre deixar esse bom cheiro por onde a gente passa, que as pessoas sempre associam o nome da gente a uma questão do quê? De uma conduta, de uma prática, de boas palavras e de boas ações. No segundo ponto dessa lição, e aqui a gente já vê em Tito 3, versículos 3 a 5. E é interessante como aqui nessa parte desse capítulo, a gente vê, a gente consegue visualizar a questão de Saulo e de Paulo. O que ele era antes e o depois, a transformação. Como aquele encontro foi tão importante na vida de Paulo, na vida de Saulo, e o resultado daquilo. Ele deixa tudo aquilo para trás, tudo. Ele literalmente cai do cavalo, né? Ele muda a vida dele, né? Ele tira tudo aquilo, ele passa por um momento de renovação espiritual, e aí ele começa uma vida nova, um propósito novo, um projeto de Deus. Então vamos lá nesses versículos, Tito 3, versículos 3 a 5, e lá diz o seguinte: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, o que acontece? Quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, seguindo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a gente vê aqui nesses versículos, né, o antes e o depois, o passado, o presente, mudança, transformação, renovação. E a partir do momento que acontece tudo isso, né, a partir do momento em que somos salvos pela misericórdia de Deus, né, e aí a atuação do Espírito Santo em nossa vida,
O que que tem? Uma renovação. Uma renovação em que aspecto? Em todas as áreas da nossa vida. É interessante como ele fala aqui, odiosos, né? Se antes éramos odiosos, se antes éramos assim, agora o papo é outro. Se antes fazíamos isso, agora vamos fazer diferente, né? E isso é a vida cristã, é deixar tudo para trás, né? E seguir uma vida nova, e ter um comportamento diferente, práticas diferentes, práticas de acordo com a Bíblia, né? E a gente tem que ter bem consciente que esse processo de justificação, né? Nós agora somos o quê? Propriedade de Deus e somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, nós recebemos uma herança. E como será que a gente tem feito uso dessa herança, né? Se somos herdeiros, aquilo que nós recebemos, como é que a gente está usando isso, né? Para quê e para quem? Estamos fazendo o que com o que recebemos? Estamos mostrando? Estamos ajudando? As pessoas ao nosso redor reconhecem isso? Percebem isso? Percebem esse cheiro agradável, esse cheiro suave, que é uma pessoa salva, que é uma pessoa transformada, né? E aí, né? A partir do momento em que somos salvos, transformados, como agir? O que fazer, né? E aqui Paulo deixa muito claro nessa carta o seguinte: é praticar, exercitar a fé e boas obras. Isso é muito claro aqui nesse capítulo, né? A fé sempre é o combustível nosso, é o que nos mantém vivos, é o que faz com que a gente passe a respirar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E a partir do momento que a gente está vivo, respirando, prontos, né? Nós estamos o quê? Agindo. Então a palavra-chave aqui é o quê? Atitudes. Nós temos que ter boas obras, atitudes boas onde estamos. Na família, na vizinhança, no trabalho, em qualquer lugar. Meus queridos, e Paulo aqui deixa muito claro, né? Nós devemos evitar algumas coisas. Nós devemos evitar algumas situações. Tito 3, versículos 9 a 11, ele diz o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E aqui, Paulo deixa muito claro, o que a gente tem que evitar? Discussões, confusões, contendas, né? Ficar o quê? Passando informações, né? Ainda mais agora em tempos de WhatsApp, em tempos de redes sociais. Evitar ficar passando, evitar estar em contendas, em confusões, né? É interessante que muitas vezes a gente associa algumas pessoas a determinadas situações. E aí, como é que será que as pessoas estão vendo a gente? Principalmente pelas nossas práticas. Em um ano, né, 2022, como estamos sendo vistos? O que estamos passando? Será que nós estamos metidos em confusões, né? Será que as nossas obras, as nossas ações revelam que realmente somos herdeiros e propriedades de Deus? Em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre tem que mostrar isso, que somos herdeiros e propriedades de Deus. Fácil não, meus queridos. Isso é um processo extremamente difícil, é um processo diário, né? Diariamente a gente tem que estar olhando o que fazer, como fazer, e se aquilo está realmente, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, sempre, né, é um processo em que, por isso é que é tão importante a nossa devocional, a nossa leitura bíblica, para a gente estar o quê?
em sintonia com o que Deus tem nos falado. E como Ele nos fala? Através da sua Bíblia, através da sua palavra, a Bíblia. E muitas vezes também através de pessoas, né? Às vezes pessoas chegam e às vezes uma palavra, uma intervenção, né? Às vezes uma colocação que essa pessoa faz, aquilo de uma certa forma sacode a gente e faz com que a gente o quê? Pense melhor, né? Mude de atitude, né? E aí, meus queridos, é interessante como Paulo, nesse momento agora da carta, nós estamos em Tito 3, versículos 12 a 14, ele tem agora uma preocupação muito especial com os missionários, com as pessoas que estão levando a mensagem, né? E lá, no versículo 13, ele diz o seguinte: acompanhe com muito cuidado, para que nada lhes falte. Ele estava falando das pessoas que estavam levando a mensagem, pelas pessoas que estavam pregando, para as pessoas que estavam evangelizando. Então, olha só o que ele fala: acompanhe com cuidado, ou seja, esteja atento. O que está faltando para essas pessoas? O que nesse momento eles precisam receber? Nós precisamos estar com essas pessoas, nós precisamos ajudar, nós precisamos orientar. E é interessante que aqui Paulo ele fala de uma experiência própria, né? Na vida dele, em quantos momentos ele precisou. E nesses momentos, né, de fome, de apoio, né, ele sempre teve ali pessoas que estavam o quê? Ajudando. Muitas vezes ele foi decepcionado, né? Muitas vezes ele não teve o apoio das pessoas que ele achava que iria ter. Mas ele sempre recebeu apoio de pessoas, ofertas missionárias que estavam ajudando no seu sustento. Apesar de ele ser uma pessoa que sempre fala da importância do trabalho, que as pessoas têm que trabalhar, ter o seu sustento próprio. Mas pela própria atividade dele, que ele sempre estava de um lado para o outro, né? E quando ele estava nesses processos, ele precisava de uma ajuda, né? Ele precisava de uma intervenção, e ele sempre teve. Então ele fala aqui: cuidado com as pessoas, cuidado com os missionários, tratem com cuidado, tratem com carinho. E chegando na parte final desse capítulo, nós estamos no capítulo 3, né? Paulo faz uma saudação, né? Ele encerra a sua carta. E lá em Tito 3, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: saúdam-te todos que estão comigo. A graça seja com todos vocês. Amém. Então aqui, né, ele fala, ele direciona essa carta. Ele fala: essa carta é para vocês. Eu estou orando por vocês. Quem está comigo, né, manda abraço para vocês. E é interessante, meus queridos, que nesse capítulo 3, Paulo fala que nós temos responsabilidades. Nós só temos responsabilidades sociais, nós temos responsabilidade na igreja. Nós somos cidadãos. E como cidadãos, como pessoas, nós temos que estar atentos a isso, né? Nós temos que ser pessoas plenas. E essa plenitude, ela envolve as diversas áreas da nossa vida. Quais áreas da nossa da vida? A nossa vida familiar, com os nossos amigos, na sociedade, na vizinhança, na igreja, né? Nós temos aqui toda uma responsabilidade a partir do momento em que a gente está nesses lugares. Nós temos que mostrar para as pessoas que somos herdeiros de Deus, que somos pessoas salvas. E a partir do momento em que somos salvos, somos pessoas transformadas e prontos para um trabalho.
Queridos, no nosso momento musical, eu separei um hino, que esse hino particularmente está muito relacionado com a minha vida, né? Com a vida de Silvana. E esse hino, o coro canta, o coro Dominus já cantou em algumas vezes, né? E gostaria de poder apresentar, né, nesse momento o coro Dominus cantando. Mas, não sendo o coro Dominus, vamos escutar, né, esse hino, e ele fala uma coisa muito importante, né? Que Deus sempre tem um plano para cada criatura. Nós somos únicos, nós somos especiais, né? Quando a gente pensa que o planeta tem bilhões de pessoas, mas nesse número imenso, nós somos únicos, verdadeiros, né? E nós somos o quê? Temos a nossa história, o nosso trajeto, e Deus está ali sempre cuidando de cada um de nós. Vamos escutar esse hino? Em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor? Não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar,
então agora para o nosso momento de oração e intercessão. E vamos começar, meus queridos, agradecendo. Vamos agradecer a Deus pela vida. É sempre bom a gente agradecer. É sempre bom a gente, quando a gente levanta e a gente, né, naquele... Ai, Senhor, que bom, estou vivo, estou viva, estou aqui, pronto para mais um dia. Estou aqui pronto para louvar e engrandecer o teu nome. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos interceder pelas nossas autoridades. Nós vamos viver esse ano um ano politicamente bem complicado, né? É um ano de decisões e nós temos que começar a interceder. Vamos começar a interceder pelo nosso Brasil, né? Esse país tão bonito, tão amado, mas envolvido sempre em diversas questões que tem que passar por um processo de transformação. E só Deus para poder operar essa transformação. Vamos orar pelos nossos missionários, essas pessoas aí que estão levando a palavra. Vamos acolher essas pessoas em oração e nas nossas ofertas. Vamos, meus queridos, orar por esse grupo tão lindo da igreja, né? Tão especial, que a gente tem um carinho muito especial por eles, os nossos idosos e os nossos enfermos. E vamos orar por aquelas pessoas que cuidam, que estão ali no dia a dia, né? Na linha de frente com essas pessoas. Vamos orar pela nossa igreja, pelos nossos ministérios, vamos orar pelas pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas que estão aí e que precisam, né, também assumir uma posição, assumir um trabalho para que Deus toque nessas pessoas. Vamos orar pelo Coro Dominus, pelo Gilmar, pela Regina. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos diáconos, por essa diretoria que está com esse desafio aí. Vamos interceder pela nossa igreja. Vamos orar pelo processo de sucessão pastoral. Esse processo que tem caminhado de uma forma muito tranquila e para que Deus continue, né, agindo e atuando. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos orar pelas pessoas que estão fazendo, né, para que Deus abençoe, e para aquelas pessoas que não estão fazendo, para que elas sejam tocadas e possam vir a fazer. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da Igreja das Alterosas. Passamos por problemas, por dificuldades, temos vitórias também. Então vamos orar, vamos interceder sempre pelas nossas famílias. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão tristes, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão passando, muitas vezes, por um processo na vida em que elas estão, né, de cabeça baixa, para que Deus possa estar atuando na vida dessas pessoas. Meus queridos, nós encerramos então, né, esse ciclo de lições, nós vamos fechar esse ciclo. Nós vamos partir para um novo desafio e nós vamos começar um novo ciclo, uma nova rodada de estudos. E nós vamos começar agora estudando o comportamento do crente, né? Então, essa vai ser a nossa lição, a nossa revista, né? E com certeza, né, nós temos muito a aprender sempre. Nós temos muito que buscar, né? E toda vez que a gente lê, há sempre algo, uma vírgula, um ponto que foi destacado, que está ali e que está ali pronto para nos ensinar. Tenham todos uma boa semana e até breve.
Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Em ti venho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Os meus lábios estão cheios do teu louvor, da tua glória continuamente. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos continuar louvando o nosso Deus, perto quero estar. Não sou apenas
Podeis assentar. Bom é louvar o nome do nosso Deus. Amém? Nós vamos continuar louvando nosso Deus, cantando o hino 301, crer e observar na regência do irmão Valdir. Enquanto isso, os irmãos têm a oportunidade de devolver seus dízimos e ofertas.
como a gente falou, podia pedir música, né? Esse é domingo, mas a gente pediu. Irmãos, bom dia. Graça e paz seja com cada um dos amados. Irmão Adonis, o senhor lembra de mim? Companheiro de coro? Conterrâneo do Nova Pampulha? Bom te ver, viu? Saudades do senhor. Irmãos, vamos orar mais uma vez, que Deus possa continuar falando conosco nessa manhã, e agora sim por meio da palavra dele. Pai amado, Pai querido, louvamos ao Senhor por esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, para poder louvar ao Senhor, para contar as bênçãos do Senhor, para, Deus, adorarmos a Ti. E nesse momento tão precioso, momento de ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja a ministrar os nossos corações. Que o Senhor possa usar a minha vida, que a gente possa, ó Deus, estar sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, para que assim façamos a Tua vontade e glorifiquemos ao Senhor. Te agradecemos por esse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, eu perguntei para o irmão Valdir, para a irmã Regina, que se eu poderia compartilhar com os irmãos uma série de mensagens. E eu quero então, nessa manhã, iniciar essa série de mensagens, tendo de acordo com os irmãos. Eu quero iniciar essa manhã uma série de mensagens que é o Evangelho na prática. E a primeira reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos é essa que os irmãos estão vendo impressas no boletim, que são: as obras da fé geram vidas. Eu queria que a gente pensasse então exatamente sobre isso. O texto base da nossa reflexão é o texto de Tiago, bastante conhecido por cada um de nós. Tiago capítulo 2, verso de número 26. É um texto que, ao longo da história, ele foi interpretado por diversas maneiras. Lutero, quando se deparou com esse texto, após ter uma iluminação profunda do texto de Romanos, entendendo que a salvação é mediante a fé, e isso é fruto da graça de Deus. Quando Lutero vai ler o texto de Tiago, e Tiago confronta os primeiros cristãos da igreja de Jesus ali em Jerusalém, dizendo que a fé sem obras ela é morta, o Lutero ele não conseguiu a princípio alcançar o que Tiago estava querendo dizer. Alguns historiadores dizem que Lutero chegou a cogitar, a desconsiderar a canonicidade do livro da carta de Tiago, a ponto de acreditar que Tiago não fosse um livro inspirado justamente por um possível conflito teológico, onde Tiago vai dizer aqui que se faz sim necessário as obras para que você evidencie a sua salvação. A questão é que Tiago não estava dizendo que somos salvos por aquilo que fazemos, mas fazemos porque somos salvos. E aí, quando Lutero alcança esse entendimento, ele então começa a tecer os seus estudos e suas reflexões teológicas com base nessas verdades, e aí então resolveu-se o problema, esse conflito que até então havia nascido. Então eu quero convidar os irmãos a ler esse texto, embora esse texto ele não comece exatamente no verso 26, a raiz desse texto começa no verso 14, mas a gente vai destrinchar esse texto de forma a entendermos e alcançarmos o propósito dessa reflexão nessa manhã. Tiago capítulo 2, verso 26 nos diz assim:
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obras é morta. A Bíblia nos chama a vivermos em novidade de vida. A Bíblia nos chama a vivermos diferente do senso comum, do pensamento mundano, desse mundo caído. A Bíblia nos chama a lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa e tendenciosa a fazermos aquilo que é do nosso interesse e que com certeza desagrada a Deus. E quando então aceitamos esse chamado por meio do Evangelho de Cristo Jesus, precisamos estar 100% dispostos a viver Cristo em sua integralidade. Quando a gente fala isso é porque existem muitas pessoas que estão desprezando, eu vou fazer aqui discorrer uma série de irmãos em Cristo. Existe uma série de pessoas que estão querendo viver o Evangelho com base apenas em experiências emocionais, até espirituais, mas sem fundamentação bíblica, sem base bíblica para isso. E aí essas pessoas acabam errando por não conhecer as Escrituras. Mas existem também aqueles que estão tão apegados à letra que acabam deixando de viver aquilo que a letra quer que seja vivido de forma prática. E o que significa viver de forma prática? Ter conhecimento da letra e se preocupar em cumprir as minúcias daquilo que está sendo ensinado não é necessariamente viver de forma prática. A prática ou a relevância do Evangelho, ele só vai acontecer na nossa vida quando eu, entendendo a letra, por meio da ação do Espírito Santo na minha vida, eu começo a fazer com que essa letra produza frutos que sejam impactantes na vida do meu próximo. Porque o Evangelho, ele me chama a uma relação com Deus que reflita diretamente com o outro. Existem muitas pessoas que estão sim preocupadas em agradar a Deus, mas ignoram o outro. João vai dizer isso de forma muito clara. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas odeiam seu irmão, este é mentiroso. Porque não tem como você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que busca o Senhor, se que na prática isso não está sendo uma realidade na vida do teu próximo. O teu próximo precisa, na verdade, então, ser o seu meio pela qual a sua fé é exercitada. Quando eu então me relaciono com o meu próximo, ele é o alvo da minha fé prática, não apenas da minha fé teórica. E é isso que a gente vai ver então aqui na carta de Tiago, a partir do verso 14. Tiago vai confrontar e ao mesmo tempo vai encorajar a igreja a pensar, a mudar a forma de refletir acerca das suas atitudes e buscar ao máximo viver condignamente aquilo que Jesus quer que a igreja viva. No verso 14 do capítulo 2 da carta de Tiago, ele nos orienta dizendo o seguinte: o que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Deixa eu dar um stop aqui. Ontem eu estava conversando com os meus filhos. Lá em casa eu sou taxado de qualquer assunto vira aula. Sabia, irmão Roger? Qualquer assunto vira aula. Eles fizeram um comentário e aquele comentário foi dar uma aula para eles. Ficamos quase uma hora, falando sobre o assunto. Mas foi bom, Deu para aprender, entendeu? Então qualquer coisa lá em casa vira aula. E aí eu estava ontem falando para eles sobre racismo, sobre xenofobia, Olha só, um comentáriozinho, uma brincadeira virou um assunto dessa
dessa importância, né? Dessa magnitude. E aí uma das coisas que eu disse para eles é o seguinte: vocês já viram pessoas fazendo piadas de português? Já viram? E geralmente essas piadas de português são feitas por nós, brasileiros. E por que a gente faz muita piada de português? Porque nós somos ressentidos com os portugueses. Quando os portugueses nos dominavam, a gente achava aquilo como um ato de injustiça. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, vira uma nação independente, e aí vê Portugal aos pouquinhos deixando o Brasil, a única maneira da gente revidar a opressão, a intimidação, e seja qualquer sinal de humilhação que fosse vivido nesse tempo, seria alguma atitude de repúdio ou até mesmo de zombaria. Então a gente tem essa marca na nossa essência humana, pecaminosa, de ir contra tudo e contra todos quando somos de alguma forma afetados. E a gente vai guardando aquilo ali e no momento oportuno a gente revida e nunca a gente paga com a mesma moeda. Eu estou falando isso porque uma das maiores marcas da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, eram as obras. A Igreja Católica tinha um discurso teológico de que a salvação era por meio das obras. E aí nós, como cristãos, tivemos uma iluminação e entendimento diferente do que eles estavam equivocadamente afirmando. E a gente sabe que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé, algo dado por Deus, fruto da graça dele. Só que aí a gente pegou um ranço da ideia da obra. Quando você pensa em obra de caridade, você pensa em católico e você pensa em espírita, mas você não pensa no crente. O crente não faz obra de caridade. Aí teve um outro problema. Aí dizem que é bom a gente tacar pedras nos nossos telhados, não vamos ficar tacando um dos outros, não. Teve um outro problema, é que nós como crentes, e principalmente como batistas, há um tempo atrás, vou arriscar aí uns 50, 70 anos atrás, éramos uma igreja muito preocupada com a salvação do homem, mas só a salvação espiritual. É como se houvesse no entendimento uma ideia de que o corpo já está perdido, vamos salvar a alma. Então preocupava-se em apenas pregar um evangelho que promovesse essa salvação espiritual, mas não viesse produzir uma salvação integral. Guarde esse conceito, porque vão ser cenas dos próximos capítulos da nossa série O Evangelho na Prática. E a gente então começa a ser aqueles que só preocupa em falar que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, mas a gente não se preocupa com a condição real que aquela pessoa está. E aí Tiago, ele vai puxar a nossa orelha. Logo agora, algo que já estava acontecendo nos dias de Tiago, está repetindo hoje, que é Tiago dizendo o seguinte: olha, do que adianta dizer que tem fé, do que adianta dizer que é espiritual, se não tem obras, se a gente não vê isso na prática, se a gente não vê isso de forma relevante na vida do outro, porque pode ser que seja relevante na sua vida, Lembram quando eu cheguei aqui na igreja? Alguém lembra quando eu cheguei aqui na igreja? Lembra, irmão João? Eu me lembro, aniversário da igreja, 12 de junho de 2006,
se eu não me engano, estava completando 1 ano, né? 2 anos. 2006. Entra aquele jovem mago, né? Jesus transforma mesmo. Meu Deus. Irmão Neto, eu engordei quase 100 quilos de lá para cá. Quase 100, estou quase chegando lá. Entra aquele cara, aquele rapaz magro, alto, com um cabelo grande, né? Na ocasião estava até bonitinho, arrumado, né? Mas nos outros dias estava parecendo um espantalho, né? E incrédulo, muito incrédulo. Eu chego só para ser cortês, participar aqui das festividades, e eu me lembro que desde quando eu vim pela primeira vez, eu nunca deixei de vir, a menos para ir para o campo. Nunca deixei de vir. Continuei, mesmo ainda não sendo crente, estava aqui todo domingo. E aí, com o tempo, eu me lembro que a palavra de Deus foi encontrando lugar no meu coração, o Espírito Santo foi trabalhando, e aí eu me lembro que eu me converto em janeiro de 2007, em fevereiro de 2007 eu fui batizado, e aí já não era mais um cabeludo, já estava um pouquinho mais cheinho, não era mais um magrelo, e as coisas foram mudando. Houve uma mudança, houve uma transformação, e a maior relevância disso tudo é que a minha forma de pensar acerca das coisas da vida foi totalmente impactada pela palavra de Deus. A minha forma de enxergar o mundo, minha cosmovisão mudou, porque o Evangelho muda a nossa forma de enxergar e, consequentemente, muda a nossa forma de agir. Então, sim, o Evangelho surtiu efeito na minha vida. Mas, além de surtir efeito na minha vida, eu começo então a ter que ter a responsabilidade de fazer que o mesmo efeito que ele surgiu na minha vida possa surgir na vida do outro. Só que, infelizmente, tem muita gente que para só no efeito que surge em si mesmo e não continua esse progresso. Ele não reflete na vida do próximo. Não faz com que o próximo também tenha a mesma oportunidade de conhecer esse Cristo que transforma, que liberta, que muda, né? Que faz essa perfeita transformação. Então Tiago diz: do que adianta ter fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aqui é uma coisa que Lutero ficou extremamente incomodado, né? Lutero quase que respondeu lendo esse texto. É lógico que pode, né? A gente é salvo pela fé. E aí, quando eu e você lemos esse texto de forma numa primeira vista, a gente também vai questionar: sim, acaso a fé pode nos salvar? Pode, mas que fé é essa que Tiago está dizendo? Ele está falando aqui, ele está se referindo a uma fé meramente intelectual. O que é uma fé intelectual ou meramente intelectual? Aquela fé que te dá conhecimento do que Deus quer que você faça, mas não te dá o engajamento de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é uma fé meramente intelectual. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe como deve ser feito, você sabe quando deve ser feito, mas você não faz. Mas você continua dizendo que tem fé. E aí Tiago então vai dizer: acaso essa fé pode salvar? Porque se você diz que tem fé, se você diz que acredita, irmãos, quantas pessoas aí fora dizem que acreditam? Permita eu compartilhar aqui algumas experiências. Quantos aqui conhecem a cidade de Alto Caparaó? Região ali próximo ali ao Espírito Santo. Alto Caparaó é uma das cidades mineiras com maior incidência de evangélicos. Sabiam disso? Inclusive é uma cidade que foi criada por evangélicos, né? Eram fazendas de irmãos metodistas.
a última informação que eu tive de censo é que 97% da população de Alto Caparaó era crente. E aí quando você chega e fala assim, nossa, estamos numa cidade evangelizada, que bênção! Basta a gente andar só um pouquinho nas ruas e a gente continua vendo a miséria humana saltando os olhos. Mas aí quando você olha para a miséria humana saltando os olhos, você chega nessas pessoas, aborda ela tentando de alguma forma ver o que realmente elas precisam naquele momento, e em poucos minutos de conversa você descobre, eu sou membro da igreja tal. Aí você fica escandalizado, como assim? É membro de igreja, é batizado e está vivendo nessa vida? Em outras experiências, sul de Minas, por exemplo, uma das regiões menos evangelizadas, quando a gente chega para evangelizar e abordar as pessoas de casa em casa ou até nas ruas, você pergunta para essas pessoas se elas creem em Deus e convictamente eles afirmam, sim, eu creio em Deus. E aí a gente entra num problema de que essas pessoas que creem em Deus não vivem de forma que evidenciam que creem. É uma incoerência muito grande. E aí quando a gente olha para nós mesmos, a gente pergunta, nós temos fé no Senhor? Nós somos servos do Senhor? Nós estamos vivendo em Cristo? Sim, vai ser a nossa resposta. Então eu quero que a gente seja incomodados por Deus e pela nossa consciência em afirmar onde estão a prova disso. Onde está a prova disso? Uma vez algum pastor, eu sou bom de lembrar o caso, mas eu não lembro quem conta o caso, Sou ruim das fontes. Mas eu me lembro que uma vez um pastor disse em público dizendo o seguinte, olha, se um dia te incriminarem, se ser cristão um dia for um crime gravíssimo, e você for pego sendo acusado de ser cristão, de ser servo do Senhor, haverão provas cabais que possam comprovar essa acusação, ou só o seu discurso dizendo que você é? E quando eu falo de provas cabais, não é você estar todo domingo, embora todo cristão está todo domingo, e toda terça, e toda quarta, e toda quinta, e toda sexta, ele está sempre, é desejo do cristão estar em comunhão. Mas uma prova cabal é que quando o Evangelho é vivido de forma prática e real, a nossa vida é transformada e quem está do nosso lado, ou quem vem ao nosso encontro, também experimenta dessa transformação que o Evangelho proporciona. Aí a gente pergunta, há evidências, há provas cabais de que somos cristãos? A gente precisa ver quantas pessoas a gente está impactando com a nossa vida, com a nossa prática do Evangelho. Não com o nosso discurso evangeliquez, e não com os nossos costumes, ou com a nossa mera identidade visual. Porque o crente tem uma identidade visual característica, Eu cheguei ali agora, o pessoal da portaria, lá do estacionamento, não me conhece, mas viu que eu estava de terno. É da igreja, sou. É assim, Valdir. Passando ontem, estava aqui em Belo Horizonte, eu passei ali no Floresta e uma pessoa em situação de rua olhou para mim, ô pastor, o cara nunca me viu, pelo menos eu acho, Eu falei, que isso? Eu estava paisando, na ocasião.
Eu falei, que isso? Alguma marca, alguma identidade visual aí me identificou. Então eu queria que a gente pensasse nisso. Eu queria que a gente pensasse então, do que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí vamos então para a parte prática disso aqui. Tiago, ele é muito dinâmico, ele ajuda a gente a abstrair e objetivar ao mesmo tempo aquilo que ele quer compartilhar com a gente. No verso 15, Tiago vai dizer assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos do cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Vamos contextualizar para os nossos dias? Quando o Tiago está dizendo sim o teu irmão, ele não está falando de um membro da igreja, ele está falando do teu próximo, de alguém a quem Jesus morreu por ele, do teu semelhante. E ele chega para você: olha, eu estou com fome, eu estou com frio. E aí você ou eu diz assim: amém, Deus te abençoe, vai em paz. Cadê a evidência do Evangelho nesse tipo de atitude? Não há. Isso não é difícil de acontecer. Vamos aqui para a rua para a gente ver o tanto de gente que vai parar para poder pedir a gente alguma coisa. Óbvio que a gente tem a nossa mente já meio cauterizada com as artimanhas, né, de muitos aí de fora, que muitas pessoas aproveitam da nossa boa vontade, digamos assim, para querer manipular, para querer de alguma forma usufruir das nossas boas intenções. Mas imagina uma pessoa que chega e fala assim: irmão, eu estou precisando de um prato de comida. Eu vivi uma experiência semelhante a essa no ano de 2010. Eu tinha voltado daquela experiência lá na África do Sul, né, aquela viagem missionária, e eu estava engajado num projeto aqui de Belo Horizonte, um projeto missionário que chama Madrugada do Carinho com Deus. E eu estava então já acostumado a cada primeira sexta-feira do mês sair para evangelizar pessoas em situação de rua e dedicar meu tempo a ouvir essas pessoas, aos seus sofrimentos, às suas necessidades, me compadecer dessas pessoas, orar por elas e até buscar recursos de várias maneiras para que essas pessoas pudessem ser supridas as suas necessidades. Mas aí quando acabava a Madrugada do Carinho, quando eu estava no de manhã, eu estava na minha correria do dia a dia, nas tarefas, nos meus afazeres. E aí eu me lembro que eu passando aqui pela Praça Raul Soares, um homem que estava deitado ali na grama disse: amigo, me dá um dinheiro para me comprar alguma coisa de comer? E eu não olhei para esse cara. Eu simplesmente falei assim: ô irmão, não tem não, Deus abençoe. E continuei andando. Aí ele falou assim: você só tem como me ajudar quando é de madrugada, né? Aí eu olhei assim para trás, assim, eu puxo na memória: quem que é? Ele falou assim: você não lembra de mim não, né? Eu falei assim: lembrei. A gente tinha abordado você ali na Andradas, perto ali da reciclagem, né? Ele é. E lá você me deu uma atenção, você me ofereceu um pão, um presunto, mussarela, um café com leite, a gente conversou, e agora você passou direto. E eu falei assim: me perdoa. Eu tinha assim um compromisso, mas eu falei assim: eu não poderia deixar que o meu testemunho fosse apenas para a madrugada.
O meu testemunho tem que ser diariamente, continuamente, eternamente. Eu cheguei para aquele rapaz, eu falei assim: eu também estou com fome, vamos almoçar. A gente foi num bar, restaurante que tem ali na rotatória aqui da praça, e a gente sentou lá para poder almoçar. E ali a gente começou a conversar, e eu fui conhecer um pouco mais dele, fui entender as suas necessidades, e comecei a me movimentar para ajudá-lo de alguma forma. Vi que ele precisava de tratamento para álcool e droga. Na época não havia Cristolândia. Fiz contato com uma instituição próxima aqui do centro. Marquei com ele no dia seguinte de levá-lo nesse lugar. Levei ele para esse lugar. Lá em Raposos. Na época eu não tinha carro. Fomos eu e ele de ônibus lá para Raposos. Andamos quase 10 quilômetros de estrada de terra para chegar lá no sítiozinho. E aí deixei ele lá. Falei assim: irmão, eu quero encontrar com você. Você já transformado, você já mudado, para que a gente possa testemunhar do que Cristo faz nas nossas vidas. Porque o mesmo Deus que me mudou, Ele com certeza vai mudar você. Jailson é o nome desse rapaz. De 2010 em diante eu nunca mais tive contato com ele. Ele ficou apenas 2 meses nessa comunidade terapêutica, acabou desistindo. Porque não é fácil, né, o processo de mudança. Ele acabou desistindo, eu nunca mais encontrei com ele. Mas eu tenho certeza que o que ficou foi o testemunho. O testemunho daquela noite, daquela madrugada, e quase fica um testemunho negativo daquela manhã, onde o Evangelho não estava sendo vivido, não estava sendo colocado em prática. É como se eu tivesse desligado o botãozinho do Evangelho e entrado para um botão normal. E a gente às vezes faz isso, e Tiago está chamando a atenção da igreja justamente por isso. A gente precisa estar atento. É pregar o Evangelho, como diz Paulo, a tempo e fora do tempo. É pregar o Evangelho, como diz Agostinho, se necessário usando palavras. É viver o Evangelho de forma prática. Então Tiago, voltando no texto, Tiago nos diz: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem a fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Lembra desse discurso? Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? E todo mundo diz: acredito. Que bom. O diabo também acredita. Inclusive treme ao saber que Ele existe, ao saber que Ele é soberano. Mais do que simplesmente acreditar na existência, eu preciso testemunhar do quanto eu acredito. E aí nós temos aqui 3 formas de testemunhar isso, essa nossa fé. A gente começa testemunhando a nossa fé nos arrependendo dos nossos pecados. Permita-me aqui uma brincadeira. Diz que crente entende as coisas tudo errado. Fala assim: mostra as suas obras. Aí o crente vai lá e começa a construir templo. Mas não é esse tipo de obra que Deus está querendo. E esse crente está desde lá dos tempos de Davi, de Salomão. Lembra quando o povo de Israel ficou naquela sangria desatada para construir o templo? Salomão recebe as instruções do Senhor e ali começa todo aquele movimento. O livro de Crônicas relata isso de forma clara. E aí no capítulo 7 do segundo livro de Crônicas vai ser ali a
celebração de inauguração do templo, algo que eles tanto desejavam, é sempre uma festa, né? Imagina quando tiver o nosso aqui, né? Vai ser uma festa. Lá foram 7 meses, né, de festa. Não sei quanto tempo que é nossa. E aí os irmãos lá celebrando aquela coisa, uma matança de boi, de isso, daquilo, é sacrifício, é isso, aquilo, e todo mundo fazendo, convicto de que estão agradando ao Senhor, entendendo que é a vontade do Senhor. Mas aí Deus vai e fala: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, opa, então já tem um problema aí. Esse povo que estava achando que estava fazendo a vontade de Deus precisava primeiro se humilhar. Às vezes eu estou achando que estou fazendo a vontade de Deus e estou me achando. Não, eu tenho que baixar minha bola, eu tenho que me humilhar. Se o meu povo, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se esse povo que se chama pelo meu nome, orar, aqui Deus está orientando a uma oração de contrição, uma oração de arrependimento, uma oração de reconciliação, uma oração de reflexão. Onde é que foi que eu saí do trilho e nem percebi? Se esse povo que se chama pelo meu nome se desviar dos seus maus caminhos, tem muita gente que está fazendo muita coisa errada e os outros olhos não estão vendo, mas Deus está. A Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E aí o texto continua dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. A primeira obra que a nossa fé precisa evidenciar é essa obra de reconciliação com o Senhor. E é uma reconciliação que não é marcada por um dia, é marcada por todos os dias. Porque hoje eu estou no caminho, mas amanhã, sem ao menos perceber, eu posso estar fora. E aí, eu estando fora, eu preciso voltar. A primeira obra de fé que eu preciso estar preocupado em colocar em evidência é sim a obra do arrependimento. A obra de fé em se reconciliar com Deus. A segunda obra é a obra do arrependimento. Eu confundi aqui. É a obra do arrependimento. Quando fala de obra do arrependimento, não é meramente dizer que está arrependido, porque a gente sabe que quando a gente erra, dá aquele sentimento, né, aquele pesar, aquela tristeza. Mas o arrependimento que Deus quer que a gente tenha, ele vai para além da tristeza. A tristeza é necessária. Tiago vai dizer aqui no capítulo 4, olha, vocês que têm amizade com o mundo, se fazem inimigos de Deus, adúlteros. E aí depois Tiago vai continuar dizendo, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Ou seja, comecem sim a sentir o gosto amargo do que é não fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas a obra real do arrependimento é quando a gente coloca em prática a ação contrária do erro. E aí eu quero compartilhar com os irmãos um exemplo disso. Lucas capítulo 3 ilustra de forma muito clara para a gente o que é essa obra prática da fé baseada no arrependimento. Em Lucas capítulo 3, João está pregando a mensagem do Evangelho apontando para Cristo.
literalmente preparando o caminho de Cristo. E essa mensagem era sim de fato uma mensagem de arrependimento. No verso de número 7 do capítulo 3 de Lucas, o texto nos diz que João falava às multidões, e ele falava às multidões dizendo o seguinte: raça de víboras, bando de cobras. João estava falando com a multidão. Multidão essa que tinha religiosos, que tinham romanos simpatizantes à fé, tinha muitas pessoas que estavam ali buscando mais de Deus. Ele fala então: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui especificamente, João está dizendo ali para o público, os religiosos, os judeus. Pessoas que acreditavam que simplesmente por ser da descendência de Abraão, estariam garantidos diante do Senhor. E aí João mostra, abre os olhos deles e diz assim: quem que vocês estão achando que vocês são? Eu costumo brincar dizendo que filho de peixe, filho de crente, cretino é. Cretino é. E por que cretino? Porque acha, só porque nasceu no berço evangélico, acha que está salvo. Só fazendo um parênteses aqui, eu estava conversando no final do ano passado com o pessoal lá da junta, né? A Ruth do RH, compartilhando algumas coisas, né, das nossas histórias, das nossas experiências. E aí eu falei assim: não, Ruth, os nossos filhos estão se preparando para batizar, eles tomaram uma decisão, aceitaram a Cristo e vão se batizar. Ela: que bênção! Aí de repente ficou um silêncio na ligação. Ela falou assim: Tiago, desculpa. Mentira, não foi a Ruth, não, foi a Denise, né? Foi a Denise, a psicóloga nossa lá do Cuidado Integral do Missionário. Ela falou assim: Tiago, desculpa, mas você falou que os seus filhos aceitaram a Cristo? Eu falei: foi. Nossa, a gente está tão acostumado que os filhos do missionário já nascem aceitando a Cristo, e aí quando você fala que eles aceitaram a Jesus, soa meio estranho, porque é comum a gente ver os lá de fora, que não ouviram de Jesus, dizer que aceitaram. Mas e os de dentro? Os de dentro também precisam ser evangelizados, e a gente investe pesado na evangelização dos nossos filhos. Não adianta nada a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa casa. Então a gente investe pesado, e a decisão deles, uma vez que entendendo o Evangelho, aceitem a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E não foi nenhuma imposição que eles aceitassem, tampouco nenhuma imposição que eles se batizassem, foi um desejo espontâneo, por pleno entendimento. E ela falou assim: nossa, infelizmente esse pensamento de que filho de crente, crentinho está ainda impregnado, né, na nossa mente, na nossa cultura. Eu falei: tá mesmo. E a gente tem que se libertar desse negócio, porque isso daí é uma armadilha. Não é verdade isso não. O filho de crente tem que se converter, porque ele não nasce crente, ele só nasce filho. Ele tem que conhecer o Evangelho de Cristo, a gente tem que discipular, a gente tem que evidenciar o Evangelho na prática, para que eles possam então assim entender e tomar essa decisão de seguir o mesmo Cristo que nós seguimos. Fechando esse parênteses, João, ele está confrontando esses que achavam que simplesmente por nascerem da descendência de Abraão já estavam garantidos no reino. E aí João mostra de forma clara que não é assim que funciona, não.
E aí ele é bem irônico dizendo, olha, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí João ele vai agora mais incisivo dizendo, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. De forma alegórica e figurativa, o que João está dizendo é o seguinte, não adianta essa árvore dizer que é maçã, mas ela não produz maçã. Não adianta você dizer que é crente e não produz evidências do reino de Deus na vida do próximo. Não adianta. Precisa de ser uma fé prática. Quando as pessoas que estavam ouvindo João dizer essas coisas, entenderam isso, ficaram meio que apavoradas. Mas não no sentido de apavoradas ou aterrorizadas com as palavras, e sim quando olham para dentro de si mesmo e falam, meu Deus, eu achei que eu estava garantido e estou vendo que eu não estou. Eu achei que estava tudo certo e está tudo errado. E aí eles vão dizer assim, o que devemos fazer então? João respondia, e aqui vem as obras do arrependimento. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, quer colocar sua fé em prática, visa o teu próximo. Se você tem aquilo que é necessário para a sua vida e está lhe sobrando, compartilhe com aquele que ainda nem necessário tem. Mais do que simplesmente dizer para ele que Jesus te ama ou Deus te abençoe. Seja um instrumento de provisão na vida daquela pessoa que precisa. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Agora João até vira mestre, né? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A gente sabe que os publicanos tinham uma fama de serem corruptos, de extorquirem na cobrança dos impostos, e não havia uma lei que regulasse isso. E aí então também vieram alguns soldados e lhe perguntaram, e nós? O que a gente deve fazer? João responde, não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Parecendo a milícia, né? Que chega e, ao invés de estar lá para poder proteger, garantir os direitos, está lá é para intimidar, está lá é para poder oprimir. Aqui nós temos esses exemplos do que é o arrependimento, as obras do arrependimento. Como eu falei para os irmãos, são 3 obras que a gente precisa se atentar. A obra de voltarmos para Deus, as obras de evidenciarmos o quanto estamos arrependidos, dispostos a fazer diferente, e a terceira obra é a obra de nos atentarmos para as necessidades do outro, de forma constante e não meramente pontual. Essa semana, eu acredito que todos aqui estão acompanhando, Matheus Leme, Joatuba, mas o que ficou em maior evidência no noticiário foram as chuvas de Petrópolis, que de fato é algo desesperador. E aí, eu estava assistindo um dos jornais e eu vi uma cena que na hora, irmãos, eu ri, mas depois eu me senti extremamente incomodado por Deus por ter rido. Era um garotinho de aproximadamente 12, no máximo 13 anos,
dando entrevista com uma pá de lixo, essas pás pequenas de lixo, dizendo que estava indo em direção àquele montanha de lama para poder ajudar a resgatar pessoas. E aí eu ri, eu falei assim, com uma pá de lixo? Ele vai querer... o povo estava lá com máquinas, com pás, e tudo quanto é tipo de ferramenta, e ele quer lá com uma pá de lixo. Mas depois eu fui incomodado, dizendo o seguinte: e você? Você está indo com o quê? O que você tem que contribuir para essas pessoas que estão lá sofrendo? As obras desse menino evidenciam muita fé de muitos que estão apenas pregando sobre a fé. Às vezes esse menino não sabe um versículo bíblico, mas está vivendo praticamente a palavra inteira, porque ele não está preocupado ali com ele não deixou claro em momento nenhum da reportagem que ele estava ali por causa de um parente, né? Eu vi ali, não sei quantos irmãos viram, uma mãe com as próprias mãos tentando ali tirar os escombros, porque a filha e a netinha de 1 ano estava soterrada, e aí lamentavelmente foi encontrada morta, e a mãe ali com as mãos, saiu de Juiz de Fora, chegou lá e não tinha com o que fazer, e estava lá com as mãos tirando. E aí você olha para aquela cena, você entende, fala, não, é o desespero da mãe diante daquela situação. Mas aquele jovem adolescente, ele está ali com uma motivação de querer ser útil, de querer ser relevante ao outro, que ele olha para a casa dele e vê o que eu posso usar para poder ajudar. E aí talvez viu lá na área de serviço ou na cozinha, seja lá onde for, estava aquela pá, e pega aquela pá e vai lá para fora, num entusiasmo, numa disposição, numa capacidade de dizer assim, eu estou indo aqui para resgatar pessoas. Lembra muito aquela história do incêndio na floresta e o beija-flor indo no sentido contrário aos que estão fugindo do incêndio, o beija-flor indo em direção à floresta incendiada. Já ouviu essa história? Já? Não. Diz a história que a floresta começa a pegar fogo, os animais começam a fugir, e a floresta era a casa deles. E aí um beija-flor com uma gota de água no bico vai em direção ao incêndio para poder tentar apagar o incêndio. E aí um dos animais olha para aquele beija-flor e diz: você é louco? O que você está fazendo? Você acha que essa gota de água vai apagar esse incêndio? Ele falou: eu estou fazendo a minha parte. Aquilo que eu alcanço fazer, eu estou fazendo. Moral da história: se todo mundo pensasse igual, se todo crente, ao ler Tiago exortando a igreja de Jerusalém, se sentisse exortado também e dissesse: olha, eu vou parar de simplesmente dizer que eu tenho fé, eu vou começar a mostrar, eu vou começar a me atentar para o sofrimento que está do meu lado. Não precisa simplesmente olhar para a TV e ver o sofrimento das pessoas lá em Teresópolis. Olha para quem está do teu lado. Tem gente que está clamando em silêncio, e às vezes a gente está igual eu, que passa pela praça, o outro pede, a gente continua e nem dá muita atenção, fala: não tenho não. É por isso que Tiago, voltando ao nosso texto de origem, é por isso que Tiago, ele nos adverte, adverte a igreja, e assim como nós também, dizendo: olha, mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem em trem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Quando o Tiago vai dizer isso aqui, de novo parece que existe um conflito teológico.
Porque Abraão não foi justificado pelas obras, e sim pela fé. Mas o que prova que Abraão teve fé são as suas obras. É o que prova que ele teve fé. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. De novo, quando o Tiago está dizendo que a pessoa não é justificada não apenas pela fé, ele está se referindo a essa fé meramente intelectual, essa fé meramente discursiva. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E a gente então conclui no texto que é a nossa base de reflexão dessa manhã. Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras está morta. Mas a fé, quando ela tem obras, além de estar viva, aí é que está o pulo do gato. A fé, quando ela tem obras, além dela ser uma fé viva, ela também promove vida. Porque quando se fala de fé viva, a gente fala do Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho, a gente fala em Cristo. E quando a gente fala em Cristo, a gente lembra daquele que diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. Eu venho para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Enquanto a fé sem obras é morta, as obras da fé, elas geram vida. Geram vidas em mim, geram vidas naqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos dê graça para que a gente não só pontualmente, porque eu acho que todos nós aqui temos testemunhos pontuais de uma fé viva, mas eu acho que nós também todos temos um testemunho de momentos de ausência de fé. Fé essa que não foi ainda relevante para o próximo que está do nosso lado. Que Deus nos dê graça para vivermos não só pontualmente, mas constantemente a essa fé que gera vida e é vida em abundância. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a atenção para que possamos ser aperfeiçoados no exercício da fé que o Senhor nos deu. Que essa fé, ó Pai, possa promover impacto na vida do nosso próximo, na vida daqueles que estão um pouco mais longe, e como o Senhor mesmo nos chamou, que a nossa fé possa produzir impacto até os confins da terra. Dá-nos graça, Deus, de aprendermos e de principalmente vivermos aquilo que aprendemos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Fazer das por
pode sentar. E se terminar com os hoje, nós estaremos então despedidos.